O governo Bolsonaro conseguiu reavivar um sentimento que estava adormecido no coração do povo brasileiro. O povo brasileiro, na sua extraordinária generosidade, havia já perdoado todos os atos da ditadura militar contra o Brasil. A anistia, que foi ampla, geral e restrita, havia conciliado o país. E agora, o governo do presidente Jair Bolsonaro, ao mandar comemorar o golpe de 1964, determina, evidentemente, acender a chama do revanchismo, como se fosse um governo militar que tivesse tomado o país. O país votou em Jair Bolsonaro acreditando que ele iria combater a corrupção, acreditando que ele iria melhorar a economia, acreditando que ele iria fazer as reformas necessárias, acreditando que ele iria promover o desenvolvimento e não acreditando que ele fosse fazer comemorações de um regime que não deixou saudades. Eu leio aqui importante matéria do jornal Gazeta de hoje, onde a ditadura diz aqui que perseguiu 121 pessoas do Estado. Talvez tenham sido muito mais. Dentre os nomes citados aqui, eu vou ler alguns. Antônio Tomás Aquino, Benedito Ernestino Arruda, João Pinto de Arruda, José Albirajara de Arruda Filho, Nilo Ponce de Arruda Filho, Agrícola Paz de Barros, o médico Agrícola Paz de Barros, Deoclésio Correia Borges, José Aníbal de Souza Buré, meu querido professor José Aníbal de Souza Buré, Carlos Augusto Carvalho, Ronaldo de Arruda Castro, com quem tive a honra de trabalhar nas redações dos jornais em Cuiabá, um jornalista extraordinário e membro da Academia Mato Grossense de Letras, José Dias Ferraz, José Paixão de Figueiredo, Wilson Ferreira Lemos, Heredino Machado, José de Campos Malheiros, Raimundo de Cruz Nogueira, Joaquim Bento de Oliveira, Vicente Jorge de Oliveira, Carlos Reiners, Rosalvo de Matos, Zoroastro Constantino Teixeira e Oswaldo Rodrigues Xavier. São algumas das pessoas citadas aqui. Tem outras. Carlos Bezerra, por exemplo, foi preso durante o período da ditadura, acusado de ser um perigoso comunista. Eu acho que Bezerra nunca teve uma arma na casa dele. Acho que não sabe nem atirar. Bezerra foi liberado para ir ver o enterro da filha pelo coronel Estevão Torquato, que era um homem extraordinário que serviu o Exército Brasileiro. Nesse momento que o Brasil reconhece, inclusive, o profissionalismo das Forças Armadas, alguém do Palácio do Planalto vaza um vídeo, e esse vídeo depois aparece na rede do Eduardo Bolsonaro, comemorando o golpe militar de 1964. O golpe militar de 64 atrasou o país, porque estabelecia um controle, uma censura nas escolas, um controle ideológico na educação, através do Serviço Nacional de Educação. Nós tivemos aqui preso em Mato Grosso Gesselino Reiners, porque ele foi considerado um perigoso comunista por ter elaborado provas do Instituto de Ciências e Letras de Cuiabá. E nas provas de História Geral e do Brasil, tinham perguntas. Quais as principais realizações do governo Juscelino Kubitschek de Oliveira, um dos grandes brasileiros de todos os tempos? E isso era considerado ser comunista neste país. Perguntar sobre realizações do governo Juscelino Kubitschek, perguntar sobre o governo Juscelino Kubitschek, significava ser comunista neste país. A que ponto chegamos? Não há o que comemorar. Se ficarmos olhando
O que aconteceu em 64 foram atos de suprema covardia, torturas, banimentos, mortes. Padres e freiras foram perseguidos pelo regime. Jornalistas foram perseguidos pelo regime. A bomba do Rio Centro, que estourou no colo do capitão Wilson Machado, era um atentado terrorista programado por parte dos militares. O assassinato do jornalista Vladimir Herzog, que estava preso, sob a responsabilidade do Estado brasileiro, portanto, preso como subversivo, preso comunista, e foi assassinado, asfixiado com uma bola de tênis. Empurraram uma bola de tênis na boca dele, na goela dele, até asfixiar e assassinar o jornalista Vladimir Herzog. Tem livros e livros escritos neste país que precisam ser relidos, como, por exemplo, Brasil Nunca Mais. Como, por exemplo, os sermões de D. Paulo Evaristo Arnes. Como, por exemplo, a missa que fez em memória da morte de Vladimir Herzog e D. Paulo, que ele estava na Catedral da Sé em São Paulo, o saudoso arcebispo de São Paulo, e foi visitado por agentes da ditadura tentando proibi-lo de rezar a missa. Mas ele disse que rezaria. Quantos bispos, padres e freiras não foram perseguidos nesse país? Ah, mas você precisa falar dos erros da esquerda. Tá bom. Existiram. E também entraram no mesmo rol da anistia. O Brasil já estava convivendo bem com a cicatrização dessas feridas. Não tinha por que Bolsonaro reabri-las. Só uma pessoa que não tem nenhum, eu digo nenhum, compromisso com a democracia, poderia agir como Jair Bolsonaro agiu, ao mandar comemorar o golpe militar de 1964. Sou contra a ditadura militar de 64, como sou contra todas as ditaduras. Não serve a ditadura cubana, não serve a ditadura de Nicolás Maduro, não serve a ditadura dos países totalitários, não serve nenhuma ditadura. O regime que serve é a democracia, é a liberdade, é a não censura da imprensa, é a imprensa livre como esteio da democracia no mundo inteiro. É lamentável que a grande obra, nesses primeiros 3 meses de governo de Bolsonaro, seja mandar comemorar aquela longa noite de horrores. É isso.